Aproveitar. O Geraldo, falando sobre, a gente falou sobre atendimento, né? Sim. Eu converso muito isso com meu irmão, o Herbert. E a gente nota, por exemplo, ele dá muito exemplo do McDonald's. Tá. Ele fala, não, na minha época o atendimento tinha que ser perfeito. Tinha um sistema que tinha que ser seguido. Hoje você vai lá, o atendente tá com uma, desculpa a expressão da palavra, uma cara de merda e mal te olha na cara e te joga e empurra qualquer coisa, né? Mas isso não é só o McDonald's. Tudo bem, alguma coisa pode ter mudado no McDonald's, né? No processo, Sim, sim, né? sim. Porque antes circulava os funcionários em todos os ambientes. Hoje não, Sim. não pode mais, né? Se o cara é caixa, ele é caixa. Ele não pode ir lá para... Trabalhista. exatamente. Ah. Né? Mas isso eu acho, assim, falando do McDonald's, eu acho que foi bom para as pessoas daquela época. É que eles não ficaram simplesmente num determinado momento, num determinado posto, circulou na loja toda e aprendeu várias coisas, né? Tá. Mas falando de Ribeirão Preto, a gente nota... Eu não tô falando mal da minha cidade, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Eu tô falando justamente porque eu me sinto incomodado com a questão do atendimento em geral. Tá. Geral, né? E a gente sente, e pessoas que vieram de fora também sentiram, falaram, nossa, mas é estranho o atendimento, né? Por exemplo, comparado a São Paulo. São Paulo, claro, existem as exceções, mas a maioria dos estabelecimentos tem um ótimo atendimento. Tá. Você se sente em casa, né? Não sei se você tem a mesma percepção, mas se você tiver uma percepção, no seu entendimento, o que pode ser? O que pode levar a isso? Você já comentou que pode ser a questão da alma, a questão do... sim, são vários fatores, mas será que essa pessoa, se saísse daqui de Ribeirão e fosse trabalhar, vou dar o mesmo exemplo, São Paulo, ela se comportaria da mesma maneira? Ou será que o ambiente que ela estivesse vivendo ali, ela poderia mudar o seu atendimento? Você sabe que depois de algumas décadas você vai ficando velho e a grande vantagem é que você tem causos para contar, né? Você citou o MEC. O MEC é uma referência mundial, né? Na verdade, o MEC é uma grande operação imobiliária. Ele aluga os lugares, ele não vende sanduíche, ele vende sanduíche pra gente, mas ele ganha dinheiro com a locação dos seus prédios no mundo inteiro, que são todos prédios próprios, né? Então, isso é uma coisa. Eu tive a grande oportunidade, eu vou até citar o nome, o Jacó trabalhou comigo no RH da Brastemp, tá? Lá atrás, em 2002. Ele saiu da Brastemp, passou por algumas empresas e terminou no MEC, né? No RH do MEC. Então, eu tenho umas informações para você. Em 2004, 2005, ele estava lá para 2006, faz tempo, hein? Então, essa é a vantagem de você ser um pouquinho mais, ter mais experiência, né? A juventude acumulada ao longo do tempo. Então, o que acontece? O que a gente já chegou a conversar sobre isso também, né? Eu com o Jacó, uma época e tudo mais. Isso já faz algum tempo. E ele me dizia o seguinte: antes, o moleque entrava e a menina entrava no McDonald's com uma propensão de carreira não no Mac. O Mac era a porta de entrada. Aí eu te pergunto o seguinte: tá bom, entrou no Mac hoje. Para que entrou no Mac? Para ganhar um salário pequeno e tá tudo certo, é o início de carreira. E depois ele vai para onde? Em 2006, 2007, ele saía do MEC com um processo que ele conhecia toda a lanchonete. Ele conhecia a administração, ele conhecia a parte operacional, tudo mais. Ele podia abrir o próprio negócio com essa base. Ele podia entrar numa empresa já valorizada. Hoje, o que acontece com ele? Ele não tem perspectiva. Então, se ele não tem perspectiva, e aí assusta muito a situação da educação. Não é a educação do governo, não é isso que eu estou falando, mas é a necessidade e a procura das pessoas pelo estudo. Né? Então você abre vários cursos importantes aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, e as vagas não são preenchidas. Fica sobrando, tá? Então, aí eu não estou acusando a nossa juventude, não é isso, mas assim, tá bom, o menino sai do McDonald's hoje, ele vai para onde? Se você conseguir me responder isso, será que o Zé Regas pega o currículo de alguém que trabalhou hoje no Mac, vai querer? Eles estão aprendendo a sistematizar? Algumas sim, porque tem sistematização de alguns processos, e o Mac é uma boa empresa. Tem uma boa situação, mas nós temos uma situação comportamental. E essa situação comportamental de uma geração mais nova agora é uma geração sem limites, é uma geração que não tem comando, é uma geração que não tem comportamento adequado. Eles acham muitas vezes, e aí eu estou falando de cadeira, porque a gente lida com muitos jovens, né? Muitos desses jovens acham que podem fazer o que querem, em qualquer lugar. E aí os RHs, e aí eu estou falando que os RHs, as pessoas que trabalham de RH falam para mim atualmente, né? Elas dizem assim: Geraldo, nós não conseguimos contratar. É impressionante, nós temos um monte de vaga no mercado, e não estou falando vaga técnica não, que você tem que ter muito conhecimento, até emprego inicial, mas é muito mais por comportamento. Esse é um fato que precisa ser reavaliado, mas é muito mais a criação.
E aí nós estamos falando de pais que não dominam mais os filhos, e o termo dominar é feio, mas ao mesmo tempo é interessante, porque chama-se educar. Então, educar é colocar limites, não é fazer o que as pessoas querem, é você colocar limites e ensinar a fazer as coisas, né? A escola não tem um papel de fazer isso é um papel dos pais. Sim. A escola é um complemento de uma situação educacional, de aprendizagem. Então, nós temos um contexto, você não pode limitar a um comentário sobre a situação. Então, assim, o atendimento em Ribeirão Preto e no Brasil é mais falho? É mais falho. O ambiente em São Paulo é diferente? Não, é que em São Paulo se demite mais rápido. Ribeirão Preto você demora um pouco mais. Você pensa... É que aqui eu não vou citar a empresa, mas eu fui fazer um workshop, né, uma manhã inteira aí para... Não vou citar o número, porque senão também vai ficar muito na cara, mas um certo grupo de gerentes aí, tudo macaco velho, tudo cara com mais de 20 anos de mercado, que sabe vender, sabe fazer tudo mais, e eu fui chamado para dar um ferro nos caras. O resumo é esse. É uma empresa que só faz palestra motivacional, e viram que não estava dando certo, as vendas estavam caindo, aí chamaram eu para falar umas verdades para os caras, né? Aí você vai ver, os caras sabem fazer. Eles sabem o que precisa fazer num processo de vendas para entregar resultado. Só que eles estavam cansados, eles não queriam mais fazer, não sei, deixaram de fazer. E aí nós fomos listando as coisas que tinham que fazer, né? E eles não faziam mais. Então, agora você imagina os nossos jovens que não têm o caminho para saber o que fazer. Então, só voltando, São Paulo demite mais rápido, Ribeirão Preto é mais tolerante. Talvez seja por falta de opção. Se você conversar com as empresas, São Paulo tem fila de gente. Aqui também tem fila, mas tem fila. Se você for no... Mas tem mais gente, né, São Paulo? Exatamente. Se você... Não, mas Ribeirão, por exemplo, tem os titulares de mutirão de emprego. Você já viu isso? Vai na fila do mutirão e filma uma vez. Daqui um ano tá o mesmo povo. Tô falando sério. Verdade. Pensa. Dá uma batida. Qualquer mutirão. Pode ser de mercado, pode ser da prefeitura, pode ser de qualquer lugar. Você tem os titulares. O cara é titular. Parece que ele recebe salário para ficar na fila do mutirão. É impressionante. E entrevista em TV? Se você pegar uma TV e começar a ver, os caras sempre dão a mesma entrevista, porque fala bem até, sabe? Aí o repórter vai lá e entrevista o mesmo cara. Mas peraí, eu vi esse cara no ano passado. E é um fato. E aí vai dar trabalho nas organizações. Então, assim, te respondendo, tá? Não, Ribeirão Preto é um ambiente extremamente saudável. Qual é o problema? O problema é que a gente toma pouca decisão rápida. Nós chegamos a um ponto da humanização do emprego e do trabalho, que aí nós confundimos as coisas. Você é pago para entregar resultados. E o seu resultado for você sorrir para o seu cliente, você tem que sorrir. Você pode ter chorado a noite inteira, mas no seu trabalho você coloca a máscara de trabalhador. Aí vai a polêmica de novo. Mas nós temos que dividir, separar a vida pessoal da profissional. Deixa eu te explicar uma coisa, meu amigo. Você é contratado para entregar uma coisa. Você não é contratado para ser lá um berçário para você. Então, não interessa como você está. Você precisa respeitar a empresa que você está, abençoar essa empresa. O povo fala mal das empresas que trabalham. É absurdo, está jogando maldição contra ele mesmo. Então, assim, só para a gente pensar, né? Você é... mas agora você acha que a gente é escravo. Não, não é escravo. Tem jornada de trabalho. Tem um valor que você... mas eu ganho pouco. Problema seu. Vai estudar, vai se preparar, vai organizar para outra coisa. Ou vai abrir seu próprio negócio. É melhor abrir um negócio que você pode ganhar dinheiro. Abre uma startup que você pode ficar bilionário, né? E pode quebrar também, não tem problema nenhum. Mas é assim, vida pessoal é importante? Sim. Quem tem que cuidar disso? Olhar o ambiente? Os líderes, né? Que aí é outra polêmica, né? A maior parte dos nossos líderes, quer dizer, dos nossos chefes, gerentes, não estão preparados para serem líderes. Eles não estão prontos. Eles estão prontos para deixar as pessoas fazerem as coisas. Isso é um problema. O líder não é para deixar, não é para ser bonzinho, não, meu amigo, nós temos o que fazer na empresa, nós temos metas para entregar, nós temos sistematização e a regra aqui é essa. Se no nosso McDonald's de Ribeirão a regra é sorrir. Você não está disposto a sorrir, muda de emprego. Mas Geraldo, você está sendo muito radical. Eu não estou sendo radical. Você precisa fazer com que a sua empresa dê lucro. E para dar lucro, você precisa sorrir, mesmo chorando, fala. Mas tem um problema de saúde grave. Ótimo, você afasta. É simples assim. Se você tem as prerrogativas da lei para que você seja cuidado, né? Claro que eu trabalhei em empresas que estavam classificadas entre as melhores para se trabalhar, né? E qual que era o grande segredo ali? Não era ser bonzinho. Metas claras, objetivos claros, comunicar direito, principalmente, falar para
pro tal do colaborador, que eu não sei mais se é colaborador, se é funcionário, fala assim, meu amigo, nós temos que entregar isso daqui. Se nós entregarmos e tivermos tal resultado, você ganha isso, 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 e nós ganhamos isso. Uhum. Beleza? Tá combinado? O problema é que nem o chefe e nem o subordinado combina direito. Então, quando você não combina a situação, eu não entrego, mas você não me pediu para fazer isso. Até para cobrar depois é complicado. Você vai cobrar o quê? Você cobra percepção do dia, é sentimento. Uhum. A pior coisa no mundo do trabalho é o sentimento. Aí eu acho. É bonito. Outro dia eu fui dar uma palestra, né? Não posso falar o lugar, porque senão eu vou dar um tiro no pé, né? Me deram um tema pro raio da palestra, né? E eu não falei nada do tema. Eu falei outros assuntos. Mas o povo chorou, o povo riu, aplaudiu. Aí vieram. Falei, cara, eu não entreguei nada do que me pediram. Mas eles acharam lindo. Vocês lembram do Odorico Paraguaçu? Do Sucupira? Sim, lembra. Para quem não sabe, era um seriado aí e tal, que tinha um político que ia lá, falava palavras bonitas, e falava, e não falava nada ao mesmo tempo. Daí todo mundo ficava, nossa, né? Às vezes toca alguns trechos na CBN, já ouvi também. Exato. Aí o que acontece? Essa é a nossa sociedade. A gente fala um monte de coisa que não significa nada, a gente não entrega conteúdo, e aí as pessoas acham bonito ainda. E isso é ruim. E aí nós nos enganamos. E aí a gente fala de colaboradores, falamos de chefes, nós falamos de líderes, mas nós não falamos de nada. Então, na verdade, assim, o processo de comunicação é o grande elo, é o grande problema. Não é o que nós temos, se é a cidade, se é o ambiente, é a comunicação que não está bem feita. É o processo de comunicação, essa é a jogada. Nesse processo de comunicação, pode chegar ao ponto de se assinar, escrito mesmo no papel, o que está, o que foi combinado, o que foi pedido? Esse é um processo de avaliação, né? Que em algumas boas empresas se faz isso, né? Então, você a cada 6 meses, né? Você senta com o funcionário, você tem um objetivo macro da organização, né? Uhum. Nós queremos atingir X coisas, tanto mercado, isso. Tá bom, para fazer isso, o que a gente precisa? Precisa fazer isso. Cada departamento tem a sua função e o que precisa entregar. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é a maior mentira da face da Terra. Os gerentes não querem fazer isso. Os subordinados não querem fazer esse raio desse papel, porque ninguém cumpre. E na hora de você assinar, você está dando uma prova. Eu não posso ser mandado embora, não pela lei, mas pela moral mesmo interna. Se eu cumprir, e eu já vi isso muito acontecer em várias organizações, você escreve o negócio, é isso aqui que eu tenho que entregar, beleza, vou me esforçar por isso, vou estudar isso, vou fazer isso, entreguei, aí você é demitido. E aí? Você explica como isso? Você não tem como explicar. Então, o combinado, mesmo escrito, não funciona. Então, é muito melhor, e aí a gente fala de ambiente empresarial, é muito melhor que a cultura seja mais forte do que o juridiquês que a gente fala, né? Então, assim, é uma empresa que realmente cumpre o que fala. É só você chegar lá na cozinha da empresa, né? Onde tem cafezinho e pergunta, que é a famosa rede peão. Sim. Cara, aqui, como é que é a tua empresa? Se o cara der um sorriso, você já sabe que é caca. Você já sabe que é um problema. Acabou. Se eu falar... Acabou. É isso mesmo. Então, assim, e não tem nada de errado, porque nós estamos falando de seres humanos. As empresas, simplesmente, elas são reflexos da sociedade. Então, a sociedade tem gente feliz, gente infeliz, gente que quer trabalhar, gente que não quer trabalhar, tem de tudo. Então, é reflexo. A grande maestria de tudo isso é você saber lidar com cada uma dessas coisas que oscilam com o passar do tempo. Isso é muito assim. Tem uma empresa que eu trabalhei, que ela colocava um quadro na parede lá, que você chegava e falava como é que você estava no dia. Então, aquelas carinhas assim, né? Alegre, mais ou menos, puto, sei lá, qualquer coisa. Sei. Eu já passei por uma assim, já. Então. Na minha E aí? baia tinha essas carinhas. A minha Então. tava sem puta. Não fale comigo. Assim, ó, não conversa, não fala. Cara, de verdade, já que você já trabalhou numa assim, tem hora que eu falo umas besteiras, mas vamos lá. Vou falar. Isso é mentira, cara. Você acha que alguém tá preocupado como você tá se sentindo? Você que não bata a sua meta ali Sim. no dia que você vai ver só. Cara, esquece. Vira piada. Exatamente. No meu ambiente virou piada. Exatamente. Então, não é isso. Mas aí tem um detalhe. Tem os gráficos que... Esse gráfico é bem legal assim, né? Você tem que dar o seu melhor conforme você está no dia. Então, assim, ó, eu tô puto, tô ruim, tô o que for. Eu tô lá embaixo. Mas dentro disso, o que eu consigo fazer de melhor?
Aí, não, outro dia eu tô feliz, alegre, tô cheio O primeiro dia do pagamento, todo mundo tá rico, né? No segundo já ferrou, né? Mas no primeiro, tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre, tal, tal. Então, você dá o seu melhor aqui. A vida é uma oscilação. E aí, as empresas e as pessoas não percebem isso. Elas acham que elas sempre têm que estar sorridente. E não é assim. Tem dia que, por exemplo, que o podcast é muito legal. Tem dia que você quer parar o podcast no meio do caminho. Tomara que não seja hoje. Não, já passamos por isso. Eu já tô começando a ficar com medo aqui desse podcast, mas tudo bem. Mas é assim, cara, então essa oscilação da vida, se ela for sempre uma constante, a gente morreu. Porque aí acabou. Uhum. Aí vem a morte. O que é a morte? A morte é o encerramento de um ciclo. É o encerramento da necessidade de ser um ser humano. Porque já foi. Você já cumpriu o seu papel na Terra. E tchau. Não interessa a religião. Ou você volta em outras, ou você já vai para a vida eterna. Não interessa. Você vai para onde você quiser. Mas o raio que parta está garantido para você, de algum jeito. Então, essa oscilação é natural. Então, não dá para a gente falar que existe uma padronização para tudo. E aí eu entro num tema que é muito importante. As pessoas, elas são indivíduos. Cada pessoa reage de uma forma em um momento da vida. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está, tem dia que você merece uma pancada porque você não quer fazer nada mesmo, que você é vagabundo, e tem outro dia que você é o cara mais entusiasta do mundo. E está tudo certo. A grande sacada é a gente conseguir lidar com isso. As equipes multidisciplinares conseguirem lidar com isso e saber também que tem dia que você não vai render nada. Né? Se você for olhar entre cafezinho, ir no banheiro, bater um papo, na verdade você ganha para trabalhar 100% e trabalha metade só. Então começa daí.